Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do podcast Dr. Money, trazendo para você aquele assunto que te interessa, você que é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que já conquistou o seu futuro, já tem uma jornada financeira bem sucedida. Então, a gente quer trazer para você temas, assuntos que vão fazer sentido para você nessa sua nova vida, nessa nova jornada. E nada mais importante do que ter aquele sonho de ter um carro, de ter um carro exclusivo, um carro de luxo. E falando de carro de luxo exclusivo, em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, a gente tem que pensar sempre na segurança. E muita gente, né, o mercado de carro blindado é um mercado que está crescendo muito. Inclusive, eu tenho carro blindado. Estava até comentando aqui que eu acabei de adquirir um novo carro blindado para mim, que é muito importante para a nossa segurança. E dentro dessa questão, desse mercado de carro blindado, está crescendo também a locação de carro blindado. Então, o convidado de hoje, ele é dono de uma empresa, uma locadora de carro blindado, de veículos blindados. É o Roberto Loureiro, a pessoa que já está no mercado há bastante tempo e vai trazer para a gente aqui uma visão, uma experiência de todo esse mercado, como é que está o crescimento, como é que está a expansão, quais as perspectivas. E se você pensa em ter um carro blindado, quem sabe pode ser, né, pode valer a pena alugar um carro, talvez seja mais econômico. Tem aquela frase, né, tudo que voa, que nada e que sei lá o quê, é melhor alugar do que comprar, né? Como é que essa frase é estagiário? Né? Tudo que voa, flutua e eu tenho outra palavra que eu não posso falar aqui, né? É melhor alugar. Então, Roberto, bem-vindo aqui, é um prazer ter você, tá? Vou bater um papo aqui descontraído sobre esse mercado aí. Tá Muito obrigado, Vicente, para mim é um prazer participar aqui do seu podcast. Legal, legal. Obrigado pela presença. Obrigado. Como eu falei, acho que carro é uma paixão de todo mundo, né? Que é bem sucedido e gosta, né, de carro. Eu sou apaixonado por carro desde pequeno, que eu via lá corrida de Fórmula 1. Eu também, sem dúvida. Sem dúvida nenhuma, eu também. Tinha lá tinha os meus carrinhos, as minhas miniaturas de carrinho de ferro, né? Eu também. Então, Até hoje lá no escritório, lá tem lá uns carrinhos lá numa estante. Exatamente. Então tinha uma miniatura que a minha... Acho que é de coisa de criança, né? Que tinha aqueles carrinhos que eu brincava. Então o homem sempre nasce com essa figura do carro, né? Do veículo, né, de luxo, o Porsche, a Ferrari, e isso faz parte da nossa vida. E se você puder conquistar um sonho, né? Sempre legal. Qual o carro dos seus sonhos, Roberto? O carro do meu sonho? Rapaz... Pergunta boa, hein? Assim, eu acho que carro esportivo, eu admiro muito o carro esportivo. O carro do meu sonho é a Ferrari, mas teria que ser uma Ferrari como um segundo carro, porque assim, eu tenho 1,91 m, entrar e sair numa Ferrari todo dia não é uma coisa muito confortável, né? Eu acho que eu gosto muito do Range Rover Sport, que é um carro que eu tenho, né? E eu gosto muito, acho bem confortável, é um carro alto, robusto, que me dá bastante conforto e segurança. Legal. Desses carros, dessas marcas mais, né, conhecidas e esportivas, acho que a Porsche é o que tem um carro um pouquinho mais... Eu também tenho 1,93 m, estava falando sobre isso antes de começar, né? Sim. Nós dois somos altos, então eu sou alto e largo, né? Então é complicado. Então, assim, a Porsche tem um cockpit um pouco mais espaçoso. Você já entrou? A Porsche, sim. O Porsche também tem o Cayenne, né? Cayenne. Que poderia ser usado, é um SUV, né? Mas a que Panamera seria uma opção, né? Para quem... é mais alto, né? Sim. A Panamera é bem espaçosa. O Panamera também é espaçoso, A 911 parece pequenininha, mas também ela tem um espaço bom ali para duas pessoas. Sim, sem Quem dúvida. é alto... Porque foi feito por alemão, não, né? O cockpit até que eu não tenho que me queixar, não. Eu já dirigi Porsche e não tem muito que me queixar, não. A questão toda mesmo é porque o carro é muito baixo. Para você entrar e sair ali, você tem que estar com o joelho bom, né? Com a coluna boa também, né? Mas, Roberto, vamos lá falar um pouco da Classe A locadora, né? Que é a sua empresa. Sim. Que é uma empresa que tem um serviço interessante, que é um serviço de locação de veículos blindados. Você só loca veículo blindado. A nossa frota hoje ela é composta por 100% veículos blindados. Legal. E como é que surge? Como é que foi a história dessa empresa aí? Como é que você pensou, poxa, eu vou fazer uma empresa de locação de veículo blindado? Como é que foi? Conta um pouquinho para Então, Vicente, isso é uma história curiosa, até interessante, porque isso aí em 1995,
eu atuava como professor de educação física, minha formação é professor, e também era bancário. Então eu dava aula de manhã e trabalhava no banco à tarde, né? E aí começou ali nos anos 90, foi quando as vans chegaram no Brasil. Começou a haver o comércio de van no Brasil. E eu comecei a ver matérias nos jornais de vans que levavam jovens para espetáculos, de shows, e levavam grupos de terceira idade para teatro. É verdade. E eu comecei a olhar aquilo como assim, A famosa tia da van, né? Exatamente. Eu tinha até um grupo que eu levava de teatro, tinha uma guia. Então, assim, eu tinha que passar a pegar a guia primeiro e depois ir pegando as senhorinhas, né? Tinha que botar um banquinho ali para elas subirem na van, né? E depois descerem. No final do teatro tinha um lanchinho, ligava o ar da van, ficava no estacionamento para poder o pessoal poder comer esse lanchinho. Mas essa assim, parte do lanchinho me interessou. Tem um biscoito aí, não? Vamos lá. Então, mas assim que acontece. Então ali eu era professor e bancário e comecei a olhar aquelas matérias de van e tudo mais. E eu falei assim, poxa, eu gostaria de entrar no transporte. Eu não tenho ninguém na minha família, ninguém me influenciou, nada. Isso foi coisa da minha cabeça. Eu não tinha um mentor, não tinha internet, não tinha nada para eu poder me impulsionar para isso, né? Mas naquela época não tinha o canal do professor Vicente Guimarães não tinha, no YouTube, né? Não tinha. Poxa. Se tivesse, com certeza, eu teria recorrido para poder pegar uma mentoria. Você poderia fazer uma mentoria para poder investir melhor o seu capital lá na empresa. Certeza absoluta. Mas eu mirei aquilo ali e falei assim, eu acho que eu quero fazer isso, eu gostei disso. E assim, eu já era casado, minha esposa eu já tinha um filho e a minha esposa grávida do segundo, morando de aluguel e tudo mais. Eu estava achando que a renda do banco do professor não estava dando. Eu falei assim, eu quero fazer isso. Beleza, o que eu fiz? Pedi demissão no banco, pedi demissão onde eu dava aula de educação física. E falei, aí não tinha dinheiro para comprar o carro. Mesmo com a rescisão, não tinha dinheiro para comprar o carro. Né? Aí o que eu pensei? Vou comprar um consórcio. Né? E vou dar o lance. Então peguei a minha rescisão toda, comprei o consórcio. Primeira assembleia deu o lance. Me enganei, porque os lances as médias eram altíssimas e o que eu tinha de grana não dava para cobrir aquele lance. Então, assim, naquele primeiro momento eu já tinha uma decepção. Falei assim, porra, deu um problema aqui. Não vou conseguir realizar meu sonho. Vamos tentar na segunda. Quando chegou na segunda, eu fui sorteado. Foi sorteado? Fui sorteado na segunda prestação. E aí eu consegui consegui tirar o veículo lá e começou a minha vida no transporte assim. Entendi. Aí o pessoal fala que você deu sorte, né? Dei muita sorte. Inclusive, até hoje eu tenho esse número, que foi o número 20, e era transmitido ao vivo na televisão, o sorteio. Então eu peguei lá minha esposa, estava desempregado já, tinha saído do banco, peguei minha esposa, peguei lá o meu filho, né? Fui para casa da minha mãe para assistir o sorteio ao vivo lá, que passava às 11 horas. E aí quando o cara rodou lá o globo lá e tal, que a pedrinha caiu, o cara falou assim, número 20, que era o meu... Cara, pulei igual gol do Brasil na final da Copa do Mundo. Pulei, liguei pro consórcio. Pô, esse número é meu mesmo, tem certeza? Não, é seu, foi você. Eu falei, aqui, assim, foi emocionante, foi muito bacana. Assim. Que é o dinheiro que viria para você fazer o seu negócio, né? Começar o seu negócio. Exatamente. Legal. E aí eu comecei a vida no transporte. Aí comprou uma van? Comprei, aí peguei a van. Qual van que você comprou? Era uma Topic, cara. Topic. Uma Topic. Da Isso Fiat, foi... né? Não, era Ásia Motors. Ásia Motors. Motors. Aquela que era compridinha, né? Uma Ásia Motors, Sei. E aí, isso foi em dezembro de 95 e em janeiro de 96 já tinha tirado o carro na concessionária, né? E aí, uma outra coisa também que me ajudou muito, porque como eu não dei o lance, eu consegui comprar um celular, que naquela época era assinatura, né? E era caro. Quem tinha celular era rico, né? A gente não tinha celular. E aí eu consegui comprar um celular. E eu comecei a minha vida no transporte assim, com um carro 0 quilômetro e um celular. Eu falo que sorte é preparo e oportunidade. Sim, com certeza. Então, se você se preparou, e muita gente fala para mim assim, Vicente, você deu muita sorte na vida. Pô, sorte. Né? Então, assim, o que a gente rala, né? As pessoas não veem muitas vezes, vê só o resultado, né? Mas você estava ali, você se preparou, você largou
Exatamente. Só de 2 empregos. 2 empregos. Pô, tem que ter uma coragem danada pra fazer isso, né? Isso. E com família já formada, família morando formada, de aluguel, desempregado sem renda. Que maluquice, né? Rapaz, eu acreditava que isso ia acontecer. Mesmo, e achando que você ia dar um lance no consórcio, ia pegar a carta de crédito. Eu achando que ia dar o lance, mas só que com o lance ia ser difícil. Porque ainda mais início de consórcio. Imagina, até hoje, né? Acho que não é você comprar um consórcio hoje, achar que vai dar um lance ali baixo e vai retirar o veículo, é difícil, né, de acontecer. Não, o consórcio hoje virou moda, às vezes os lances chegam a 60% do valor do... Exatamente. Então, assim, já não compensa tanto, né? Você dar um lance tão alto assim, bota um lance embutido, o cara fica pagando lá, às vezes o valor não compensa. Nessa modalidade que você foi sorteado, é melhor que tem, né? Você foi sorteado no comecinho. Exato. E foi pagando só ali o valor do... Exatamente. O carro já pagou o consórcio, né? Aí como é que foi do transporte das vovós pro teatro? Isso. Para chegar até a locadora de blindagens. Aí tem um divisor de águas aí que é o seguinte, eu comecei a fazer muitos trabalhos para uma empresa, acho que eu posso citar aqui a empresa, Embraer. Eu trabalhei muito para a Embraer, foi uma empresa que me ajudou muito, né? Que eu trabalhei muito com a Embraer. E lá na Embraer tinha um presidente da Embraer que gostava muito de mim, que era Maurício Botelho na época, isso anos 90. Ele gostava muito de mim e toda vez que ele vinha ao Rio, a secretária sempre falava, me chamava, pô, nosso presidente vai ao Rio, tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. Só que num determinado dia, nessa época eu já tinha um carro executivo. Eu já tinha comprado um Ômega Nacional, 95 o carro. E só que aí chegou nesse dia, um dia a segurança dele me liga e fala assim, Roberto, seguinte, o presidente agora só vai ao Rio de Janeiro de carro blindado. Não, aí eu falei, pô, legal, bacana. O que eu faço, né? O que eu faço agora, né? Isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi mais ou menos em 2003, 2004. Nossa, 20 anos atrás, né? Mais ou menos isso. A blindagem naquela época era um carro forte. Era um caveirão. Era tudo de aço. Era um caveirão. Vidro. Exato. Era um caveirão. E aí eu fui buscar, não tinha quase ninguém fazendo isso, né? Eu fui buscar com um fornecedor, encontrei um fornecedor que me alugou o carro blindado e eu passei a atendê-lo com o carro blindado. E ali eu enxerguei uma oportunidade de migrar daquela van, né, de teatro, eu muitas vezes também fiz turismo, né, de migrar, até lotação eu fiz, né, isso aqui também fiz lotação, do centro da cidade para Campo Grande, fazia isso também. Porque durante a semana você não tinha teatro, né? Pra levar não tinha teatro, né? Então, nesse momento eu enxerguei um mercado com uma oportunidade assim, de uma coisa mais exclusiva, menos explorado, um mercado menos explorado onde eu poderia me desenvolver, né? E conseguir alcançar um resultado melhor ali financeiro, né? Então foi ali que eu fiquei acompanhando ali, eu falei, peraí, acho que é aqui que eu vou. Né? Esse mercado, gostei disso, né? Legal. Gostei disso. Pô, quase ninguém fazendo, a demanda crescendo. E deve ter um valor agregado alto, né? Sim. Um custo, Sim. valor que você obtém uma receita maior, né? Do que... Não, e lá atrás você imaginou o valor que era, né? Pô, imagina. Exatamente. E aí, essa mesma pessoa que me alugou esse carro nessa ocasião, virou para mim, você quer comprar o carro? Aí eu falei assim, pô, eu quero comprar o carro. Olha... Então vamos fazer o seguinte, você me dá o teu, que eu tinha um nacional, e ele era um Ômega australiano. Aquele mais redondinho, 99. Né? Sei. E aí eu consegui dar o meu carro para ele me deu o dele, eu dei mais uma diferença para ele, e foi quando eu comecei com o carro blindado ali, era um Ômega 99, mas já era mais ou menos 2002, era o ano de 2002 ou 2003, eu não consegui comprar um carro zero naquela época, comprar um Ômega australiano blindado zero, para mim era um sonho. Nossa, não tinha como. Naquela época o preço da blindagem era mais que o valor do carro. Era né? muito caro. O pessoal não tem ideia, no começo da blindagem, o carro é todo transformado praticamente. Exatamente. Mudar o chassi do carro, né? E aí tem um outro caso aí, que eu comecei a me desenvolver, né, nesse transporte, só que eu não tinha empresa ainda depois quer dizer, isso é de 2003, 2004, não, eu tenho que abrir um parênteses aqui, que como eu abri a empresa em 2001, porque é a Classe A fundada em 2001 por mim, em 2001. O que acontece? Eu usava muito um colega de trabalho lá em São Paulo, que eu fazia os trabalhos para a Embraer, e ele emitia a nota. E depois ele me repassava o dinheiro. Entendi. Então chegou no momento que ele não me repassou o dinheiro.
Foi ali em 2001, ele travou meu dinheiro e falou que tinha o cheque especial, tinha algum problema e o banco engoliu, né, o dinheiro que era meu e me deu um calote ali. E foi depois desse calote, que até uma mensagem bacana, com um revés ali na minha vida, que foi esse calote, que eu fundei a Classe A em 2001. Olha que legal. Depois desse calote, aí eu falei, não, preciso organizar a minha vida, preciso ter a minha própria empresa, né, para poder crescer. Porque vou crescer na sombra de outra empresa, emitindo nota para mim, não tinha como. Eu falei que legal não é o calote, né? O que legal é que dessa porta que fechou para você, se abriu uma nova porta. Exatamente. Então, assim, eu até pulei esse episódio, mas isso é importante dizer. É fundamental. Que 2001 foi quando eu fundei a empresa e realmente eu obtive meu CNPJ. Né? Então, até comigo aconteceu muito parecido, né? Que eu tinha uma consultoria de empresas, né? Atuei até 2016 e em 2016 todos os contratos que eu tinha foram cortados, porque tinha uma época de crise, né? Impeachment da Dilma, lembra? 2015, 2016, Brasil em recessão. Então as empresas começaram a cortar todo mundo. E eu tinha um último contrato que era meu último fio de esperança para manter a empresa viva, né? E na hora H ali de assinar o contrato, tá tudo certo já com a empresa que quer contratar, com a turma que quer trabalhar junto. Eu ia trabalhar com mais 2 sócios, né, dentro desse projeto. Na hora H, assinou. O cara me ligou e falou assim, tem uma boa notícia e uma má notícia para te dar. Falei, beleza, vou falar boa, né? O contrato vai ser assinado amanhã. Amanhã vai ser assinado. Eu falei, maravilha, e qual a má notícia? Não tem má notícia, né? Aí ele falou, não, você tá fora. Eu falei, como assim? Não, porque eles pediram para fazer um corte no valor do projeto e você foi cortado. A gente teve que tirar você. Eu falei, mas eu tô 1 ano trabalhando, fazendo o projeto junto. Não, mas infelizmente não teve jeito, teve que cortar alguém, foi você. Logicamente eu fiquei arrasado, do jeito que você deve ter ficado, né? Tomou o calote. Sim. Mas foi bom, porque se eu não tivesse tido aquele não, eu não ia para o YouTube, eu não ia fazer meu canal no YouTube, eu não ia fazer minha AVG Research. Exato. Eu não ia ter AVG Treinamento. Hoje eu tenho a Oregon Consultoria, que é uma consultoria de investimentos. Então, ou seja, daquele tropeção que eu tive, né, na vida, eu consegui construir um negócio. E você é a mesma coisa, né? A mesma coisa. Eu tenho isso muito na minha vida. Você fica, lógico, com uma dor, né, dentro de você, e isso até impulsiona, vai você ter mais vontade de ter sucesso, né? Sim, com certeza. Eu tenho muito isso na minha vida, quando você às vezes tenta ir por um caminho, que você acha que esse caminho aqui que é o certo, e às vezes as coisas não dão certo ali, e te joga para outro caminho, você acha, caramba, mas eu queria ir por aqui, né? Agora, mas sempre que não dá certo aqui, que você vai pelo outro caminho, as coisas acontecem de uma maneira melhor. Exatamente. Foi o teu caso, né? Né? E o meu também. Parecido. Né? Levei um calote ali e isso me fez abrir a empresa e daí já começou como locadora já? Começou como turismo. Inclusive o nome da empresa, quando eu fundei, era Classe A Turismo. Entendeu? Depois, com o tempo, eu fui entendendo que eu não fazia turismo, que aquele nome turismo no nome na minha empresa já não fazia muito sentido. Foi quando eu mudei para Classe A Locadora. Que na verdade a razão social é Classe A Mobilidade Corporativa. Essa é a razão social da empresa. Legal. A gente usa o Classe A Locadora. E para ter uma dúvida aqui, uma curiosidade, na verdade, para você ter uma locadora de carro blindado, tem que ter alguma classificação especial de KNAI, alguma coisa assim, porque eu imagino que para locação de veículo deve ter uma Não, o KNAI, né? O KNAI você tem que ter, que é de aluguel de veículo, com condutor ou sem condutor, isso você tem que ter. Mas principalmente o CR. Que é o Certificado de Registro do Exército Brasileiro. Você sem esse CR, você não tem a permissão para alugar carro blindado. Então você precisa ter o CR. Legal. Isso é importantíssimo. Mas vamos lá, voltando para a história. Aí você pegou lá o Ômega australiano, blindado, e a partir daí começou. E a partir daí começou. Aí eu comecei a trabalhei muitos anos com a Embraer, e daí eu fui captando outros clientes, né? Eu trabalhei em porta de hotel, então fiz muito conhecimento, porque eu estava na rua, né? Assim, era eu quem dirigia o carro, então eu tive muito conhecimento na rua, né? Isso te traz uma experiência incrível, né? Porque e hoje a Classe A ela traz esse DNA, que é o DNA do gestor, do dono, que um dia esteve na rua, que um dia foi motorista
entendeu? Que tem essa experiência toda. Então, tudo que eu tento trazer, tudo que eu tento levar para o meu cliente hoje, a experiência para o meu cliente hoje, foram coisas que eu vivia e desenvolvia. Né? O que eu sabia o que dava certo e o que não dava. O que era bom e o que era ruim. Então, hoje, a classe A tem o DNA de um gestor, né? de um diretor que vivenciou aquilo ali. Eu sei como funciona. Entendi. Maravilha. E hoje você está aí, tá com a empresa. Tem quantos veículos hoje a empresa? Hoje a gente está com 65, mais ou menos. Caramba, veículo pra caceta. É. E você já atende jogadores de futebol, pessoas famosas, artistas Atendemos. do mundo todo? Atendemos. A gente tem muito essa questão do... tem 2 eventos muito importantes na cidade, né? Quer dizer, um em São Paulo e um no Rio, que é Rock in Rio The Town. Então, a gente faz uma parceria lá com o pessoal do Palco Mundo. Leva os artistas todos. E aí transporta esses artistas. Jogador de futebol, a gente atua muito, por exemplo, eu tenho muitos jogadores que atuam na seleção brasileira, que jogam na Europa e que tiram férias em julho. Então eles vêm para cá em julho para passar um mês aqui na cidade e aí eles não vão comprar um carro blindado, né? Mas faz mais sentido alugar, né? Aluga um carro blindado. Então a gente aluga muito para esses jogadores também que atuam no mercado internacional. E o carro que você tem hoje mais top de linha seria o Range Rover, né? A Range Rover Sport é o SUV Premium. E a gente tem as vans, né? Que na categoria van é o que tem de mais executivo, que a gente investe muito nas Mercedes, né? Então são todas Mercedes, todas transformadas, bancos de couro, geladeira, Legal. cortina. O carro é espetacular. E o cara, eu tava conversando com você, né? Que antes da gente começar aqui, que eu acabei de buscar um carro agora blindado. Sim, comprei. sim. Eu já tô no meu 4º, 5º carro blindado. Assim, eu tenho uma segurança muito grande. Quando você acostuma a andar com carro blindado, depois você voltar para o carro normal é muito complicado. É difícil. Porque você, não sei se vocês já tiveram um carro blindado, mas você para no sinal, você tem uma segurança que, cara, Sem aqui dúvida, ninguém vai... Sem dúvida. Ninguém vai mexer comigo, né? Então, se mexer também, eu tô protegido. Lógico que no Rio tem a questão do fuzil, né? A primeira vez que eu fui blindar um carro, tem uma história engraçada. Eu perguntei pro cara assim, né? Foi aqui no Rio, né? Não vou falar o nome da empresa, porque não foi propaganda, não. Mas eu fui lá, eu fui pegar o carro. O cara, primeira vez, né? Você tá lá, né? Virgem no carro blindado. Falei, cara, mas como é que funciona, né? Como é que ele protege do quê, né? Fuzil, canhão. Cara, não, protege de pistola, né? Arma de mão. Mas se o cara ele falou assim, se o cara vier com fuzil, você entrega o carro. Porque está no Rio de Janeiro, né? Isso. Isso no Rio de Janeiro é complicado. Aí eu falei, meu irmão, como é que eu vou saber se o cara... Agora tem que ser especialista em armas, hein, Pimpolho? Tem que saber se é fuzil, se é arma. Como é que eu vou saber? Aí o cara falou, se o cara vier com as 2 mãos assim, pro alto, é fuzil. Se o cara vier com uma mão só, é pistola. Arma de mão você está protegido. Né? Ele falou isso, falou, se o cara vier com as 2 mãos pro alto, é fuzil. Se vier com uma mão só, é pistola. Então, você vê como é que chegou o ponto, né? Você tem que saber identificar rapidamente se é fuzil ou pistola. E é uma fração de segundos, né? Você já passou por um episódio, não foi? Já passei, Blindado. Eu fui cercado eu vinha em cima de uma ponte e aí um veículo à minha frente trafegando muito lentamente e eu, por sorte a minha também, eu também fiquei um pouco atrás dele. E eles resolveram fechar, né? Porque era meio estreito, eles atravessaram o carro e desceram já com a arma apontada. Eu tenho curso de direção defensiva, evasiva. Rapidamente olhei o retrovisor, né? E engatei uma ré e escapei de marcha ré e eles atirando. Nossa, e aí um pegou aqui mais ou menos na altura do retrovisor, um pegou no teto, resvalou assim o teto, fez uma vala no teto, e o outro pegou no para-choque. Caramba. Mas danificou o vidro, porque um foi bem direto no vidro. Caramba. E é que os caras atiram pra matar mesmo, né? Vou assustar o cara, atirando no... É incrível, eles querem pra matar mesmo, Então, que bom que foi protegido. E com o cliente seu, já teve um caso de que a blindagem ajudou, salvou o cliente? Como é que foi? Não, assim, por incrível, assim, a gente não tem um episódio ainda com um cliente que tenha tido alguma questão de arma de fogo, né? Então, a gente ainda não tem esse episódio, até porque a gente também procura traçar rotas mais seguras, né? A gente tem motoristas treinados, então a gente procura sempre estar num lugar mais seguro,
para que evite essa situação de risco para o nosso cliente, entendeu? Lógico. Mas, por sorte aí, graças a Deus, a gente não teve esse episódio ainda não com o cliente embarcado. Conversando com as pessoas amigos meus, né? Sempre falo isso. Falo, cara, se você puder, investe no carro blindado, porque hoje em dia está muito acessível, né? Na época que você teve lá o primeiro Ômega, Sim. naquela época eu lembro que carro blindado só... sei lá, não, era difícil. Presidente que Exato. tinha, era caríssimo ter um carro, a blindagem custava 2 vezes o valor do carro quase. E hoje é muito acessível, você pega até um carro usado, né? Um carro usado, consegue achar carro blindado por 150 mil, 100 mil, é preço de um carro zero praticamente. Sim. Então a pessoa investir num carro usado hoje, eu acho que é uma opção interessante, né? E principalmente quem mora no Rio, São Paulo, né? Acho que na minha visão, eu não consigo ter um carro sem ser blindado, porque eu me sinto mais seguro. Sim. Agora, como alternativa para o cara que não quer comprar um carro blindado, você acha que o aluguel ele passa a ser interessante também? Vicente, eu acho que sim. Eu tenho certeza que sim, né? Uhum. Que é interessante sim, porque ele não... Às vezes ele não precisa mobilizar o capital dele. Uhum. Né? Dependendo do uso dele. Assim, a gente tem pessoas, por exemplo, você... De repente você pode ter um carro comum, convencional, isso é um caso, né? Um convencional que você... Vamos supor que você mora em Ipanema, né? E você julga que Ipanema é um lugar seguro de se andar com um carro convencional. Mas aí, no determinado dia, você quer ir para o Galeão, você vai passar na linha vermelha, você pode alugar um carro blindado. Você vai a um evento esportivo, você vai a uma festa, vai voltar de madrugada, você pode ter acesso ao carro blindado através do aluguel. E outras empresas, né? A maioria das empresas, né, que terceirizam frota, ficam isentas, né, do IPVA, ficam isentas da manutenção que é mais rigorosa. Você que tem carro blindado, você sabe que a manutenção de um carro blindado não é simples, né? A gente tem a questão do freio, tem a questão do vidro, que vira e mexe, se você ficar arriando muito, ele pode parar ali no meio. Você às vezes está no meio de uma situação ali num trânsito que se o vidro parar no meio, você fica vulnerável, né? Você até evita de usar o vidro. De usar o vidro, Então, assim, realmente o aluguel faz todo sentido para pessoas que não querem empenhar o capital e que não querem ter essa disposição também para cuidar, né? De fazer a manutenção do carro, pneu, pastilha de freio, seguro, que hoje seguro é também um fator que aumenta bem o custo do blindado, né? O fato do carro ser blindado, o cara já olha assim, pô, o cara precisa de carro blindado, então esse cara é perigoso. Então, já vou tacar a mão no seguro aqui, porque você quer um carro blindado. Porque a gente também faz o seguro do carro e da blindagem, né? Não sei se você fez do teu, você fez do teu, né? Fez, é da blindagem também. Tem que fazer da blindagem também. Do carro e da blindagem. Exato, então o seguro acaba ficando um pouquinho mais caro, né? Não é brinquedo não, né? Não é brincadeira não. Então, assim, para as pessoas que não querem mobilizar o capital ali, até porque também tem, você sabe muito bem também, a desvalorização do bem, né? Isso. Depois de você vender esse carro, não é fácil. Se ele tiver uma quilometragem alta... No Brasil tem uma situação que eu comento muito. No Brasil, o carro atingiu 100 mil quilômetros, parece que não presta mais, né? Exatamente. E eu tenho conhecidos que tem Corolla que faz uso pessoal com 600 mil quilômetros e nunca mexeu no motor. Nunca me deu problema no motor. Aqui no Brasil, 100 mil quilômetros, o carro não presta mais. Então, assim, se você tem um blindado, quer descontinuar ele, está com 100 mil quilômetros, São Paulo ninguém compra. Aqui você tem que tentar vender para alguém que está querendo comprar para uso pessoal, assim, assim, lojista não compra, é difícil você depois revender o carro. Então, faz todo sentido o aluguel que você se livra dessas situações todas. Né? A desvalorização é muito pesada. Eu até te contei a história aqui que o primeiro carro que eu tive importado, eu blindei ele e, sei lá, eu gastei uns 80 mil na blindagem na época. E a blindagem que você faz, praticamente você perde o valor todo dele. Perde, ao longo dos anos você perde. Na depreciação, pega 2, 3 anos, o valor do carro... Você pega um carro usado sem blindagem, vamos pensar, tá 250 mil. O usado com blindagem está 250 mil também. Exato. É o mesmo preço. Então a blindagem acaba, a depreciação da blindagem é toda. E o cara lá que tem o blindado, rezando para vender, né? Exatamente. Rezando para vender. Porque tem um preconceito muito grande, né, do carro blindado. E, inclusive, quando eu blindei meu primeiro carro, eu viajei, né, encontrar a família, tal, no Paraná. E era engraçado que as pessoas diziam, mas o carro é blindado? Mas cadê? Aí abri a porta, a porta é normal. Cadê a blindagem? Ou você tá achando que é um carro o quê? Um carro todo de ferro, de chapa de aço? Não, o carro é um carro normal, é um carro igual, um carro... Principalmente hoje em dia, né, blindagem você nem sente que o carro tem blindagem. Não sente. É incrível. Não. O carro se for uma boa blindadora, né, que tem qualidade, lá, se for aquelas
O blindador ruim vai ficar tudo chacoalhando. Sim, a blindagem evoluiu muito, né? Mas Evoluiu é muito, incrível que você... Tecnologia. Você não sente que o carro está blindado. Inclusive, o peso hoje de uma blindagem... Tá quanto uma blindagem hoje? 200 quilos, né? Eu acho até depende menos, do né? carro, né? Eu acho que até menos. Um Corolla deve dar base uns 130 quilos. Então, 130 quilos. Não estou falando isso com tanta propriedade, não, mas é mais ou menos isso. É um Vicentinho sentado no banco de trás, praticamente. Sou eu. Você está me levando de carona, né? É leve. Uma pessoa, né? Tô pesado mesmo. Mas é interessante isso, o mercado, como é que ele evoluiu, né? E as pessoas têm ainda esse medo que vai achar que o carro blindado não vai fazer curva. Não, isso não vai andar bem. Ah, mas o carro é blindado, não consigo acelerar. Já vai mexer na gravidade, no centro de gravidade, né, do veículo. Exato. Tem até um episódio você vê aquele Acelerados do Barrichello? Já vi. Então, aqui é um canal do YouTube legal, esse canal. E tem um episódio que ele pega o Barrichello compra uma X6 Sim. M Competition. Aliás, igual a minha, pretinha, tudo bonitinho. Bacana, hein? Aí ele compra ela. Quer alugar, não? Oi? Quer alugar, não? Não. Não? Já tem. Mas quem sabe um dia eu alugar um outro, né? Pra fazer umas aventuras aí, né, Natan? É isso, Pra levar a família. Então. Aí ele pega o Rubem ele comprou uma zero, obviamente, tem grana. Aí ele comprou uma zero, aí deu uma volta, fez a volta rápida. Aí depois ele blindou ela e fez a volta com a blindagem. Uhum. Cara, ele fez menos, não deu nenhum segundo de diferença. Deu, sei lá, 0,6. Bacana, uma experiência legal para as pessoas verem, né? Exatamente, praticamente não mudou. Ele fala, então até coloca lá no canal Acelerados, né, que tem esse vídeo que é bem legal. Ele fazendo a volta com blindado e sem blindagem. Uhum. Ele fala isso, cara, praticamente não tem diferença nenhuma. Bacana. De um carro para o outro, você não sente que o carro tem um centro de gravidade ruim ou pior, então assim... É um mercado que... Ele acelerou, né? Acelerou. Ele vai no máximo. O carro fica saindo de lado, sem traseira, né? Parece até o Querubim. Já viu o Querubim dirigindo? É perigoso, cara. Perigoso? Porra, isso aí... Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Outra pergunta que eu tenho para te fazer cara, eu vi recentemente que começou agora essa questão dos carros de assinatura, né? Sim. E lembrando aqui do seu caso aqui, eu vi que tem carro blindado de assinatura também agora. Sim. Né? Tá surgindo esse mercado de carro blindado, carro de assinatura já blindado. Qual seria a diferença básica assim, da pessoa? Eu não quero ter um carro, não quero me preocupar em ter um carro, que você falou, manutenção, né? Com depreciação, seguro. Qual seria a diferença do cara ter um carro de assinatura na casa dele blindado, na garagem, ou ter um carro, no seu caso, o aluguel, que seria uma coisa mais pontual? O que você vê qual... Então, Vicente, eu enxergo esse carro de assinatura só como um termo. Carro de assinatura para nós é aluguel mensal. Entendeu? O carro de assinatura para nós é aluguel mensal. E a gente faz muito isso, aluguel mensal. Qual é o benefício do aluguel mensal? Ele reduz muito o valor da diária do veículo, né? Uhum. Ele reduz muito. Se você quiser alugar por um dia, é um X. Se você quer alugar por 36 meses, a conta é outra, totalmente diferente. Então, o carro de assinatura é o aluguel mensal, entendeu? E a classe A faz isso hoje. A gente inclusive, não usa esse termo, carro de assinatura. A gente não divulga esse termo. Mas a gente divulga o contrato mensal, que pode ser 12, 36, 48 meses, de acordo com a demanda do cliente. E isso, o contrato cada vez mais longo, menor é o valor que ele paga pela diária do veículo, né? E a gente dá toda a assistência, que é a manutenção do carro. Carro reserva, em caso, se o carro der um pane, uma coisa, a gente leva um carro reserva, a gente troca pneu, a gente faz toda a manutenção do veículo, seguro, IPVA, tudo. Essa para mim, assim, o que eu enxergo nessa questão de carro de assinatura é uma nomenclatura ali que a gente usa o aluguel mensal, que é o contrato mensal, carro de assinatura. Entendi. E é interessante que você seja motorista também, né? Então, se a pessoa quiser um motorista também para estar junto... A gente também tem um serviço de motorista. A gente também tem serviço de motorista. Ele é muito utilizado... Hoje a classe A tem muitos contratos de aluguel do veículo, locação do veículo. Agora, os contratos curtos, de trabalhos mais curtos, eventuais, aí se usa muito motorista. No caso dos artistas, né, que vêm para shows, aí usa motorista, né? Eles não dirigem, né? Usa motorista. Já no caso do jogo de futebol, ele mesmo dirige. A gente aluga só o carro, ele senta, dirige, porque ele não quer motorista, né? Para jogar futebol é mais caro? Tem mais risco? O cara gosta de tomar um negocinho. Segredo, né? O cara gosta de tomar um negocinho igual...
Ele bebe bem, esse garoto aqui. Bebe mesmo? É perigoso ele. Mas ele bebe, mas ele não dirige, né? Não, pô? não dirige. É. Não pode, mas, né? Mas vamos falar, vamos pegar alguém famoso aí que já alugou um carro seu, que deu alguma história interessante. Pode falar? Mas a gente não tem assim cantora. tantas histórias interessantes, mas a gente passou um sufoco uma vez com o Neymar. Neymar, olha aí. Lá na cidade da polícia. Menino Ney? Menino Ney, a gente levou ele na cidade da polícia lá pra ele depor. Aquele caso que ele foi acusado de estupro, né? Eita. A menina que armou contra ele, Sei, né? sei. Teve uma questão ali que ele quase que ele dançou, né? Numa situação ali que armaram contra ele. E a gente foi levar ele para um depoimento na cidade da polícia. Rapaz, mano, dentro da cidade, um avanço no carro de gente, Meu Deus. fotógrafo, uma loucura. Meu motorista tomou com a câmera na cabeça de um fotógrafo. Foi uma confusão na cidade da polícia, porque era o Neymar, um cara muito famoso, né? Muito querido. Ele foi no carro blindado. Ele foi na nossa van blindada. Entendi. Numa Mercedes Sprinter blindada. Caramba. Entendeu? Assim, então tem essas situações assim, quando o cara é muito famoso, o negócio fica meio aquecido, assim. Eu mesmo, uma vez saí com a Ivete Sangalo do Teatro Municipal, ela foi lá receber o prêmio Multishow. E, rapaz, subiram no capô do carro. Meu Deus. Subiram, aquela monte de gente, um monte de fã ali em cima do carro e tal. E as meninas subiram no capô do carro, assim, uma loucura, entendeu? Eu fiquei curioso agora. Aí vai lá, amassou o carro e tal, e aí a conta fica pra quem? Fica pra quem alugou ou pra quem? Pra locadora? A conta fica pra gente, cara. Essa conta é difícil de repassar, né? Essa conta fica risco. pra locadora. É o risco. Já tá no negócio, né? É o risco, não tem jeito, cara. E o caso da Taylor Swift aí, que vocês tiveram também quando ela fez o show aqui, né? O caso da Fez Taylor... aqueles 2 shows grandes, né? Que ela fez aqui no Rio de Janeiro, São Paulo também. O caso da Taylor aí, acho que a gente alugou só os carros, então foi um sistema de locação, os motoristas não eram nossos. Era deles Mas mesmo. aí, acho que as pessoas que estavam recebendo ela lá no aeroporto resolveram fazer um comboio e tudo, e resolveram esconder as placas com plástico preto, né? Uma infeliz ideia, né? Mas ele faz muito isso, Natan. Ele faz isso? Pra não tomar multa. Eita! Esse rapaz é fora da lei, é perigoso esse cara aqui. Daqui a pouco vai ter uma viatura aqui esperando ele aqui É embaixo. bom, pode vir aqui. Bota a localização aí. Vou botar aí. Bota a localização aí. Mas aí botou... E botaram esse plástico Tarja lá preta. e aí os carros... Ela foi se hospedar no Fasano, né? E quando os carros chegaram ali pelo Fasano ali... aí todo mundo clicando, as fãs, né? Tudo clicando e Twitter e jogando nas redes sociais. Daqui a pouco todo mundo olhando assim, ué, o que é isso aqui? Os carros com a placa escondida, né? Não deu 1 hora, 2, a polícia estava batendo lá no hotel, lá, levou os carros para a delegacia, uma confusão danada, mas assim, na verdade, foi tudo resolvido lá, né? Mas os carros também a classe A não tinha culpa nenhuma nisso, porque a gente só alugou os carros. Né? Então, quer dizer que a Taylor Swift teve conhecimento disso, que os carros eram nossos e nós fomos comunicados que tinha acontecido, né? Então, mas a gente não estava envolvido nisso. Taylor Swift tampou a placa do carro para não tomar multa no Rio de Janeiro. Né? Olha o corte aí, olha o corte. Viu? Não foi propriamente ela, né? Eu acho que a equipe lá que estava... Não foi ela, lógico. Ela nem sabe o que aconteceu. Nem sabe o que aconteceu, verdade. Tadinha, estava lá no meio do Rio de Janeiro louca. Mas essa é uma situação que não se deve fazer, que é tapar a placa para transitar em faixa exclusiva, alguma coisa assim. Pode essa porra. Tá vendo aí, ó? Isso aí não dá para fazer, porque vai arrumar problema. Bandidinho. E volto a frisar aqui, a classe A não fez isso, a gente estava alugando só os carros, e aí alguém teve essa ideia de fazer, fomos comunicados que os carros eram nossos, né? Nós fomos comunicados e ficamos sabendo da situação, né? Entendi. Aqui você também atuou nas Olimpíadas, né? Sim. Bastante as Olimpíadas? Sim, bastante. A gente ali veio da Copa do Mundo, né? A gente está falando de Olimpíadas, mas a gente já veio da Copa, a classe A, ela já veio estruturando na Copa do Mundo, né? A gente veio crescendo, né? E chegando na Olimpíada a gente já estava mais estruturado, né? Chegando nas Olimpíadas a gente estava com uma estrutura bem melhor, né? Para poder oferecer o serviço. E nós fomos muito procurados, né? Mas quem procurou mais? Foi atleta ou foi equipe de televisão? Comitivas de atletas, né? Isso, comitivas de atletas. E dali a gente conseguiu bastante coisa, né? Bastante conhecimento, fechar bastante negócio ali. E a nossa frota ficou totalmente ocupada. Nas Olimpíadas a gente ficou completamente 100% de ocupação, né? Tivemos que buscar carro em São Paulo, buscar carros em outros estados para poder compor e poder atender todo mundo, porque a demanda era muito alta. Entendi. E teve algum atleta famoso que vocês transportaram? O Usain Bolt? O Phelps? Olha,
Rapaz, Vicente, eu posso tentar me lembrar aqui, mas teve sim, com certeza teve. Legal. É a questão de fazer só uma lembrança aqui. São tantas pessoas, né, assim, né? Eu sei que na Copa a gente transportou Eto'o, Samuel Eto'o, né? Alguns atletas famosos também que vieram para cá foi um patrocinador que trouxe. Entendi. Né? O Eto'o já não estava nem jogando, né? Mas a gente transportou esses caras famosos. Isso é uma... É porque, como eu te falei, assim, é tanta gente famosa, tanta celebridade que a gente transporta, que assim, eu tenho que parar e escrever, né? Para poder te falar. Assim, de cabeça, às vezes, não me vem. É lógico. O jogador vem fácil, porque mas, assim, artista, assim, como eu te falei, Maroon 5, a gente já transportou, o Coldplay, a gente já transportou, entendeu? Então, são artistas, assim, que eu me lembro, mas, assim, para fazer uma relação é extensa. É extensa. Entendi. Faz parte do negócio transportar essa galera aí. Faz parte. E o que você pensa de expansão na empresa no futuro? Sei lá, ir para continuar nessa área de veículo blindado, jatinho, barco, helicóptero? O que você pensa Porque é tudo meio interligado, né? Transporte alta classe, padrão, né? Sem dúvida nenhuma. Pessoas de alta renda que demandam esse tipo de serviço. Exato. Então, hoje a classe A, ela sempre se propõe a oferecer a solução completa para o cliente. Então, assim, ainda há pouco você me perguntou, a tua frota é de blindado? Basicamente de blindados. Mas você oferece serviço de carro não blindado? Ofereço. Eu tenho van não blindada também para oferecer, eu tenho carro executivo não blindado para oferecer, porque o nosso lema é oferecer a solução completa para o cliente. Então, essa solução completa, ela envolve o quê? Ela envolve o carro, porque assim, às vezes uma empresa, ela tem lá, o gerente tem o CEO. Às vezes ela manda o gerente para cá, para algum evento aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, mas manda atender com carro convencional. Viu, Natan? Você vai de carro convencional, porra. Você pode tomar tiro. O Natan não merece um carro Não, blindado. porra, vai tomar bala, porra. O Natan... Agora, com o meu é blindado. Então, é mais ou menos assim, o Vicente. o Vicente é blindado, entendeu? É assim que funciona, meu irmão. Então a gente tem que ter a solução completa. É isso. Então a gente tem, a gente oferece... Inclusive a van deles, que não é blindada, tem até um alvo desenhado assim, ó. Que já ele pode ir tranquilo. Já pro cara... O primeiro vai, né, o outro vem com o alvo atrás. Ele pode ir tranquilo. Então, nessa questão de oferecer a solução completa, a gente faz parcerias também. A gente não tem a aeronave executiva, mas a gente tem um parceiro, que eu posso falar o nome aqui, que é a L Rio, Táxi Aéreo, que é um grande parceiro, um grande amigo. Ele me dá suporte todo em helicópteros, ali no Recreio, né? Me dá suporte em helicóptero. Quando precisa de aeronave executiva também, ele providencia para mim, porque ele é do ramo de aviação. Então, quando a gente precisa de barco, a gente tem também um parceiro ali na Marina da Glória, a gente tem parceiros em Angra. Né? Então, a gente tem essa opção de oferecer iate, jatinho, helicóptero, carro blindado, legal. Carro não blindado. Não, iate, assim, quem está assistindo iate, com certeza é uma das coisas que vale muito a pena alugar iate, né? Sem dúvida. Barco, sem dúvida. Iate, veleiro. Eu que já tive barco, o barco quebra parado. O barco quebra parado. Se você não usa, ele quebra também. Chega lá no dia que você vai para usar, ele está quebrado. Pô, você deixou funcionando quando volta. Sempre que você vai usar, exato. Sempre que você vai usar. Doutor, quebrou a bomba aqui a bomba do porão. Eu falei, porra, nem sabia que tinha bomba no porão, porra. Pra que é bomba do porão? Pra alimentar os ratos? Uma bomba do porão, né? Tem bomba de porão. Verdade. Mas conta o caso do barco que aconteceu com você. Tem algum caso que se lembra aí de cabeça? Sim, não, assim, a gente já teve casos que a gente estava com o barco a gente chegou para sair com o barco, né? E aí o marinheiro falou assim, o barco aí tá com problema. Mas deixamos o barco aí bem, o barco tava bom, tranquilo, tudo certo, o que houve? Não, e tem uma hora que ele desliga, tem uma hora que ele demora a ligar. Então a gente saiu em Angra ali para navegar, e cada vez que a gente desligava o barco para ligar de novo, era um problema, entendeu? Então a gente ficava sempre no desespero, vai ligar ou não vai? Vai ligar ou não vai? E o negócio às vezes não ligava, ele ligava, mas no final ligou, a gente conseguiu chegar de volta na marina no final do dia, mas é isso, né? O barco, ele... vale muito a pena alugar do que você ter um. Com certeza, porque só a depreciação, né, que tem no barco quando você compra, principalmente o novo, né? Duas alegrias quando você compra e quando você vende, né? Exato. Quando você consegue vender de volta. Né? Uma vez eu fiz um projeto lá em Ilha Grande, aí a gente alugava muito barco, porque tinha que visitar lá as comunidades da Ilha Grande lá e dar a volta, né? E tinha muito barco que a gente alugava.
E uma vez o pessoal... Tinha um helicóptero também. O cara falou, o dono da empresa falou, só tem um helicóptero lá que eles disponibilizaram pra gente. Se a gente puder usar o helicóptero, tem que pagar só o combustível e a diária do piloto. Tá? Só isso. Só isso. Eu falei, não era um aluguel, né? Mas, por exemplo, se fosse alugar o helicóptero, fosse pegar um helicóptero para alugar, 2 horas para ir e voltar, vamos botar um preço assim, daria 20 mil, né? Para ir lá e voltar. Para você pegar e botar o combustível no helicóptero e pagar a diária do piloto, dava quase a mesma coisa. Dava quase 20 mil. Porque só de combustível, pau. Aí a diária do piloto, tanto. Era quase o mesmo valor do aluguel. Só falei, isso, né? Só paga o piloto, paga o combustível. Eu falei, cara, é melhor alugar, porque tinha que levar uma pessoa lá, uma autoridade lá, tinha que ir de helicóptero. É melhor alugar, porque pelo menos a gente vai ter a nota fiscal. Porque o cara ia emprestar o helicóptero dele, né? Uma pessoa conhecida tinha um helicóptero e tal, ia emprestar. Falei, o cara não vai dar nota fiscal, né? Então é melhor alugar do que ter um sem nota. Então, assim, às vezes alugar sai o mesmo preço, praticamente. Vou te emprestar minha lancha, vai lá. Só tem que botar gasolina. Pô, a gasolina é o que é mais caro. Dependendo do tamanho da lancha, né? Imagina. Então, é complicado. Então, é aluguel de lancha, aluguel, que eu falo, tudo que a gente começou com isso, tudo que boia e voa, é melhor se alugar, né? E agora, tudo que resiste a bala também, é melhor alugar também. Alugar, com certeza. Tudo que é blindado... É sempre melhor alugar. Pô, talvez se eu tivesse saído entrevista semana passada, eu não compraria o meu blindado. Dá tempo de desistir, pô, não dá não? Dá não, já tá pago. Tem lá eu tivesse feito um o arrependimento, não tem não? 7 dias, né? O arrependimento. Pô, o carro não tá andando muito bem. Exato, pô. Devolve. Mas, Roberto, é um prazer, cara, ter você aqui. Pô, obrigado. Obrigado, Vicente. É um prazer te conhecer aqui. Muito legal a sua história. Obrigado. Parabéns pelo projeto que você está fazendo. Sensacional, né? Sua história também bem legal. De luta e de sucesso, né? Legal. E desejo você sucesso. A gente vai deixar os contatos aqui da Classe A, né? Na descrição, isso. Pessoal. Tudo aqui na descrição. Deixar para o Roberto dar um recado final para a galera aí, né? Que está pensando se vale a pena ter um carro blindado alugado ou não, né? Dá um recadinho para a turma aí. Pessoal, eu acho que conforme o bate-papo com o Vicente, né? Sem dúvida nenhuma, o aluguel ele é uma boa estratégia para que você não empenhe teu dinheiro, né? Teu patrimônio, tua grana ali num bem que tem alta de valorização, né? O veículo blindado ele é um ativo que tem alta de valorização. Então, ter um blindado com a manutenção, com o IPVA, com o seguro, tudo isso cuidado por uma empresa, e sem falar no carro reserva. Acho que o carro reserva ele é fundamental também falar, porque é a hora que você sente, você está numa situação, teu carro bateu, quebrou, vai ficar 3 dias na oficina. Assim, o carro alugado vai um reserva na mesma hora. E a Classe A, ela entrega carro reserva blindado, porque tem locadora que faz algumas dessas de carro de assinatura que você citou aqui, algumas delas, se você olhar o contrato, o carro reserva não é blindado. Entendeu? A Classe A entrega o carro blindado no contrato, o carro reserva é blindado. Entendeu? Então, assim, faz todo sentido o aluguel do carro blindado, pela economia, pela praticidade, pela segurança. Então, conte com a Classe A aí, que a Classe A está pronta para ajudar nesse projeto. Maravilha. É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença aqui. Deixa aí o seu like, comenta o vídeo. Importante que você está comentando o nosso vídeo ao vivo, né? Gravado também, se você está vendo a gravação. Já também aproveita, segue aqui o canal. É importante você estar seguindo e comentando. E deixando também aí o sininho da notificação, né? Porque aí você vai receber sempre uma informação de quando a gente tiver um novo podcast aqui, trazendo sempre pessoas de sucesso, temas de sucesso, né? Temas interessantes para você que tem toda quarta-feira. Você que é uma pessoa que tem sucesso na vida e quer ouvir falar sobre temas que interessam a você. Tamo junto? Forte abraço, até a próxima.